Olá pessoal, meu nome é Douglas, sou aluno de Física pela UFB. Estou participando também do projeto de pesquisa aqui, com a orientação da professora Calica. Eu acabei de entrar no projeto e eu fui encarregado de apresentar para vocês o novo conteúdo, que é espelho reto. Vou falar um pouquinho sobre a origem, de como ele gera a imagem em si, o espelho, e também trouxe outras curiosidades para você. Então, para começar, o projeto inicia com o poema de Augusto dos Anjos. A gente está pegando o poema dele e relacionando o que a gente pode pegar do poema à física em si. Então, vou ler o poema aqui para vocês. O poema se chama Coração Frio. Frio, o sagrado coração da lua. Teu coração rolou da luz serena, e eu tinha ido ver a aurora tua, nos raios de ouro da celeste arena. E vi-te triste, esvalida e nua, e o olhar perdi, ansiando a luz amena, no silêncio notivago da rua. Sonâmbulo glacial da estranha pena. Estavas fria, a neve que a alma corta, não gele talvez mais, nem mais alquebre, um coração como a alma está morta. Estava morta, eu vi, eu te almejo, a sombra de gelo que apaga a febre, lua que esfria o sol do meu desejo. Então, além do poema, no caso, o que a gente pode relacionar isso à física e principalmente ao tema que a gente está estudando, que vamos estudar, que seria espelho. A gente pode também pegar a luz, que no caso a ação primordial para que o espelho gere uma imagem seria a luz, e também qualquer outra formação de imagem. A gente vai falar lá um pouquinho mais à frente sobre a geração de imagem sobre a luz. Raios, que possivelmente estava aqui no poema estava se relacionado aos raios solares que o Sol emite. Luz aqui a gente já fez. Cadê? O próprio Sol, que sem um Sol a gente não podemos ter iluminação, no caso, nossa fonte essencial de luz. E Lua, porque a Lua, aquela luz que é emitida pela Lua, é os raios refletidos do Sol na Lua que baixa e são reflete, como se fosse um espelho, podemos dizer assim. Uma analogia muito interessante que eu atraí. Então, vamos para o conteúdo em si agora. Vamos falar um pouquinho sobre a história dos espelhos. Para ficar ressaltado aqui, os vestígios de espelhos mais antigos que o ser humano conseguiu achar foi em volta de 1000 a.C. no Antigo Egito. Só que acredite-se que o espelho ele já tenha tido outras versões, que chega aproximadamente a 6 milhões de Cristo, principalmente na Mesopotâmia. Então, vamos falar um pouquinho. Como eu acabei de falar, o primeiro espelho a ter achado foi em 5 milhões de Cristo no Egito, que é esse espelho da figura 3, que podemos ver que é um espelho de bronze, com um apoio de madeira para você segurar, que no caso seria o cobre bem polido, e quando você pole o material metálico, ele consegue refletir a imagem em si. Uma coisa muito importante que eu vi é que antigamente eles tinham que polir muitos espelhos, porque com o passar do tempo o espelho ia acabando perdendo essa polidez. Acho que se nem podemos dizer assim. Eles tinham que polir várias vezes porque ia perdendo a imagem. Porque pode ser também por alguns arranhões, do próprio material em si metálico em si.
É possível, possivelmente teria sido a superfície da água que fez que o ser humano inspirasse a fabricação do primeiro espelho, porque o ser humano via, acredita-se que a primeira contato que o ser humano teve com a reflexão de imagem, a geração de imagem, foi durante o rio. Quando ele ia beber água, conseguiam ver a sua própria face no rio em si. Então isso ocasionou que o ser humano tivesse aquilo em mente e pudesse gerar aquilo para sua própria casa, ele pudesse se ver a qualquer momento. É, Vários outros materiais também foram utilizados em torno do tempo, como a própria prata em si, e o bronze, que é a gente viu no Egito. Mas foi só somente na Idade Média que os espelhos normais, igual de hoje em dia, moderno, podemos dizer assim, foram gerados. Só que eles eram feitos de vidro com mercúrio na sua face atrás. Então, era um processo muito mais demorado e muito caro, fazendo assim que somente a elite daquela época pudesse ter espelhos na sua própria casa. E era visto como um luxo, podemos dizer assim. Mas depois, na Revolução Industrial, chegou von Liebig e mudou essa analogia porque ele conseguiu fazer espelhos de uma forma muito mais barata e simples também, que era utilizando a prata e o alumínio, ou tanto faz, qualquer um, ou dois juntos, fazendo os espelhos comuns que hoje provavelmente você tem na sua casa. Provavelmente o espelho que tem na sua casa é feito de alumínio ou prata, provavelmente de alumínio, mas porque é muito mais barato. Então, com essa técnica fez que a classe baixa ela conseguisse ter acesso a esse tipo de material também, fazendo que ficasse comum. Todo mundo hoje em dia tem um espelho na sua casa, no banheiro, no quarto, em qualquer lugar. Você tem um espelho na sua casa. Então, eu trouxe aqui uma imagem falando da a origem de cada espelho, fazendo cronologia histórica, temporal, podemos dizer assim, que podemos ver que esses meio de Cristo, provavelmente, os primeiros espelhos eram feitos de pedra polida, de alguma pedra específica que quando você polisse você conseguisse ver a sua própria imagem. No Antigo Egito, os espelhos de bronze, seguindo, e em Roma também, no ano de 77 depois de Cristo, os espelhos de prata. Já a partir do Renascimento na Idade Média, foram produzidos os espelhos que a gente conhece hoje, que é feito de vidro. Só que antigamente era feito de mercúrio, e só depois, na Revolução Industrial, falando específico, 1835, von Liebig conseguiu fazer um novo método para o mercado de fabricação de espelho, e tornando ele muito mais acessível para a população. Então, falar um pouquinho mais ou menos como faz a geração de imagem, como é feita isso. No caso, a luz é refletida em alguma superfície e formando a imagem em si. Porque como assim uma imagem é formada? Como a gente vê o que está nascendo, aquilo que está na nossa frente? É basicamente a luz refletida sobre aquele objeto e iluminado é aquela luz captada pela nossa retina, e sendo assim a nossa retina forma a imagem em si, por meio da luz. Então o que o espelho faz? Ela basicamente pega esse peixe, ela reflete sobre a sua superfície, fazendo que o nosso olho consiga ver aquela imagem à frente do espelho. Eu trouxe aqui também como os raios são refletidos na superfície. Eu peguei a caneta aqui. Que no caso, esse seria essa primeira forma aqui. Seria a parte dos espelhos. E quando o feixe refletido, que é o raio incidente, ele quando reflete
no espelho, ele reflete um raio chamado refletido. Um raio refletido, no caso, seria assim. Ele é refletido quase que perfeitamente no ângulo quase perfeito, em todos os raios, podemos dizer assim. Todos os raios são refletidos quase perfeitamente. E já nessa segunda fase aqui, segunda imagem, seria uma superfície não polida, e onde os raios eles seguem totalmente em direção diferente, fazendo que não gera a imagem em si, nesse objeto. A gente só consegue ver, mas ele não consegue refletir a imagem, no caso. Já partindo aqui por tipos de espelhos, existe basicamente 3 tipos de espelhos que a gente pode citar aqui, que o primeiro seria o plano, o outro seria o espelho esférico côncavo, o outro seria o espelho esférico convexo. Espelho plano já está dizendo uma superfície plana que consegue refletir a imagem. Para falar sobre o espelho côncavo e o convexo, eu vou fazer uma imagenzinha aqui. Eu não sou muito bom de desenho, então me perdoem. Que no caso, o côncavo a gente pode ter uma ideia que seria basicamente uma bola dividida ao meio, uma esfera. Podemos dizer que aqui é uma bola dividida ao meio, que isso aqui seria o meio dela cortado. Então, o espelho côncavo seria a superfície semisférica, que seria a metade de uma esfera, cuja área interna é refletida. Então, no caso, seria que os raios luminosos chegariam por dentro aqui, nessa parte aqui, e seria refletido nela aqui, na parte interna da semisfera. Esses espelhos, a gente pode ter uma ideia sendo aqueles espelhos que é feito em maquiagem, que as mulheres podem ter, que ele amplia a imagem que está sendo refletida, por dizer assim. Se, por exemplo, você vê sua cara lá, você chega na frente do espelho, você pode ver que essa imagem vai estar ampliada comparada ao espelho plano, podemos dizer assim. E já o espelho convexo seria o inverso, os raios seriam refletidos à região externa da esfera, que seria esse lado aqui. Basicamente assim. Um exemplo de espelho convexo seria os espelhos que a gente tem no automóvel, e principalmente aqueles espelhos que a gente já viu em ônibus, por exemplo, acima do motorista, aquele espelhinho redondo, que onde a imagem refletida pelo espelho convexo, ela tem sua área de refletida muito maior, então a gente pode ver muito mais a área comparado ao espelho normal. Por isso que são utilizados em espelhos automotivos, porque o motorista consegue ver muito mais o que está atrás dele do que quando a gente colocasse um espelho plano. Já partindo para o espelho plano, basicamente o espelho plano seria uma superfície plana, como eu já falei. Ela tem bastante utilidade no nosso cotidiano em si, desde o nosso uso do cotidiano, como espelhos que a gente pode encontrar na cozinha, no nosso quarto, e também instrumentos ópticos, que algumas câmeras e telescópios elas utilizam espelho plano para gerar suas imagens. Eu vou trazer um videozinho aqui para vocês sobre espelhos. Deixa eu só colocar aqui, demorando um pouquinho. Agora foi. Eu sou o Marcel Santos e estou aqui para te fazer uma promessa. E eu quero que você tire um print para me cobrar depois. Eu vou te ensinar.
olhos, por exemplo. Acho que tá pegando áudio, eu vou me mutar aqui e vou colocar o vídeo pra vocês. Quando observamos um objeto com os nossos olhos, por exemplo, uma caneca, os raios luminosos refletidos pela caneca atingem os nossos olhos e são direcionados para a nossa retina. Então o nosso cérebro processa essa imagem. O nosso sistema óptico faz esse processo mesmo se os raios luminosos não vêm do objeto, mas se eles vêm de um espelho, por exemplo. Se o espelho for plano, a imagem da caneca é refletida, dando a impressão de que ela está atrás do espelho. Mas a caneca não está atrás do espelho. É justamente por criar essa imagem que não está realmente lá que nós chamamos ela de imagem virtual. Por outro lado, uma imagem real é aquela que pode ser produzida em uma superfície. Isso pode parecer meio confuso, mas um exemplo muito bom são os cinemas. A imagem é real, já que ela é projetada em uma tela. Já as imagens virtuais não podem ser projetadas em uma tela. Então vamos ao primeiro tipo de espelho, que é o espelho plano. Um espelho plano é aquele em que a superfície é, como o nome indica, totalmente plana. A característica de um espelho plano é que ele reflete um raio de luz luminoso ao invés de absorvê-lo ou espalhá-lo em todas as direções. Só que, como sempre, na vida real nenhum objeto é perfeitamente liso. Sempre existem rugosidades e, quando o material é muito regular, existe o que nós chamamos de reflexão difusa. Os raios meio que são espalhados para várias direções ao invés de acontecer uma reflexão que nós chamamos de perfeita. Porém, polindo um objeto, nós podemos reduzir esse problema de modo que a reflexão seja quase perfeita. Os espelhos geralmente são feitos de uma superfície metálica bem polida. É comum usar uma placa de vidro onde se deposita uma fina camada de prata ou alumínio em uma das faces, tornando a outra um espelho. Os casos que eu vou comentar aqui são totalmente ideais. Os espelhos são totalmente planos, reflexivos, o que significa que não acontece refração, e também lisos. Os espelhos planos têm diversas utilidades, como o espelho que nós temos no banheiro, até componentes sofisticados de instrumentos ópticos. Os espelhos planos têm diversas utilidades, como por exemplo o espelho que nós temos no banheiro. A principal propriedade de um espelho plano é a simetria entre o objeto e a imagem. Para se determinar a imagem em um espelho plano, basta imaginarmos que o observador vê um objeto que parece estar atrás do espelho. Isso acontece porque o prolongamento do raio refletido passa por um ponto atrás do espelho, formando uma imagem virtual. Nos espelhos planos, o objeto e a imagem têm sempre naturezas opostas, ou seja, quando um é real, o outro deve ser virtual. Para obter geometricamente a imagem de um objeto pontual, basta traçar por ele, através do espelho, uma reta e marcar simetricamente a imagem dele. A formação de imagem em um espelho plano é completamente intuitiva, porque nós vemos espelhos planos o tempo todo. Mas nós também temos outro tipo de espelhos, que são os esféricos. Nós chamamos de espelho esférico qualquer calota esférica que seja polida e possui alto poder de reflexão. É fácil observar que a esfera da calota dessa imagem tem duas faces, uma interna e outra externa. Quando a superfície refletiva for a interna, o espelho é chamado côncavo. E quando a superfície refletiva for a externa, nós chamamos o espelho de convexo. Para o estudo dos espelhos esféricos é muito útil saber os elementos que os compõem, e essa imagem vai ajudar bastante. Nela nós temos C, que é o centro da esfera. Nós também temos V, que é o vértice da calota. O eixo que passa pelo centro e pelo vértice da calota é chamado de eixo principal. As outras retas que cruzam o centro da esfera são chamadas de eixos secundários. O ângulo alfa, que mede a distância angular entre os dois eixos secundários que cruzam os dois pontos mais externos da calota, é a abertura do espelho. E o raio da esfera R, que origina a calota, é chamado de raio de curvatura do espelho. Para os espelhos côncavos, nós podemos ver que todos os raios de luz que incidem ao longo de uma direção paralela ao eixo secundário passam por um mesmo ponto. Nós chamamos esse ponto de F, e ele é o foco principal do espelho. E nós temos alguns casos de como as imagens se formam usando espelhos côncavos. E eu sei que parece muita coisa, mas sério, se nós aprendermos como fazer cada uma delas uma só vez, nós vamos conseguir fazer elas para sempre. E eu realmente falo sério quando eu digo isso. No primeiro caso, nós temos o objeto atrás do centro, que nós chamaremos de C, e do foco, que é a letra F. Cadê? Pronto. A gente não vai. Eu não coloquei pra terminar o vídeo porque
aprofundar sobre os espelhos côncavos e convexos vai ficar para a próxima aula, então, no caso. Então, vou falar só sobre o espelho plano, sim. Como a gente viu no vídeo, os raios incidentes e o refletido de um espelho plano, os ângulos são iguais, no caso. E, sendo assim, fazendo que os raios refletidos sobre o espelho sejam quase perfeitos, no caso. Então, vou falar um pouquinho mais sobre a enantiomorfismo, que no caso seria a inversão de imagens, porque a gente vê tipo, a nossa imagem está praticamente invertida, no caso a gente pode falar basicamente que a projeção do espelho é como uma pessoa estivesse na sua frente, como você vê uma pessoa na sua frente, no caso seria mais ou menos assim. No caso, nos espelhos, a gente quando vê a imagem, ela está totalmente invertida. Por isso que a gente se confunde um pouco quando a gente vai se ver no espelho, no caso. Eu pessoalmente me confundo muito. E para frente daqui a gente vai falar um pouquinho mais, falar mais sobre nas imagens virtuais, porque é um ponto principal nos espelhos planos. Basicamente, queria falar que era isso aí, que a enantiomorfismo é um nome dado no caso, quando as imagens é invertida, a simetria das imagens, da imagem formada em si. Uma curiosidade que eu trouxe também sobre isso é que as ambulâncias, ela tem um nome escrito ambulância ao contrário. Para que quando o motorista do carro que está à frente da ambulância, ele for olhar no retrovisor do carro, ele vai ver que vai estar escrito ambulância do jeito certo. Então, uma utilidade muito interessante que eu vi. E eu quis trazer para vocês aqui. E agora, para falar mais sobre as imagens virtuais em si, que quando a gente vê a nossa imagem refletida ou uma imagem refletida no espelho, a gente tem a sensação de que aquela imagem está dentro do espelho, como se podemos assim dizer que existisse um universo paralelo atrás do espelho. E também existe, eu pesquisei também um pouquinho a respeito, que antigamente muitas pessoas acreditavam que existia sim um universo paralelo atrás do espelho, por isso que existe aquele espelho bem famoso da Disney, que eu esqueci o nome, acho que todo mundo já assistiu algum filme da Disney que a gente viu aquele espelho falante, no caso. E também há várias outras histórias que o espelho seria uma passagem para uma outra dimensão, para outro mundo em si. Então vamos falar um pouquinho mais como as imagens virtuais é gerada. Então podemos ver aqui nessa ilustração as imagens refletidas são basicamente quase perfeitas aqui, fazendo aqui gerando a imagem. E o que a gente vê atrás é como se os raios que a gente vê seguindo aqui, ela seguisse na mesma direção de um objeto comum. Então por isso que a gente vê ela essa imagem estivesse atrás do espelho. E também podemos ver que à medida que temos do objeto normal que está sendo refletido para o espelho, é a mesma medida que do espelho para o objeto virtual. A gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco um vídeo do experimento que eu vou mostrar para vocês, falando mais, vendo na realidade como isso acontece em imagem virtual. Então, pronto, só para passar o vídeo, vou falar um pouquinho sobre a sucessão de espelhos, que seria basicamente, dependendo como a gente pega dois espelhos e coloca um ao lado do outro, dependendo do ângulo que a gente tiver, colocar os dois espelhos, vai dar várias imagens dentro dos espelhos em si. Onde a gente pode ver na ilustração aqui, que quando colocamos o espelho num ângulo
acho que está de 90 graus, a gente consegue ver 4 imagens do objeto que está refletido. E a fórmula base, para você saber o número de espelho e imagens que estão sendo formadas sobre aquele ângulo específico, seria o número n igual a 360 dividido pelo ângulo. Esse menos 1 seria menos 1 a própria imagem, o próprio objeto que está refletido. Vou só passar aqui o vídeo. Deixa eu ver esse link aqui. Como podemos ver, quando a imagem é refletida, podemos ver que a moeda ela como se estivesse atrás da imagem refletida. E quando a gente coloca o objeto, se a gente tirasse o espelho, parecia que o espelho estava, esse negócio seria transparente, não é no espelho em si. E em seguida ele vai medir a medida entre o espelho e a moeda, para a gente ver que a medida entre o objeto que está refletido no espelho é igual à medida do espelho para o objeto virtual. O objeto estaria atrás do espelho, supostamente. É como se fosse praticamente uma ilusão de ótica. Aí, em seguida, ele vai mostrar um pouquinho sobre a associação de espelhos. Ele vai colocar a primeira caneta aí e vai mudar o ângulo dos espelhos para a gente ver as imagens sendo formadas. Então, é muito interessante isso, né? A gente vê na prática de como isso acontece, né? E a gente não tem nem ideia de que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Praticamente a gente pode fazer experimento em casa. Tem só praticamente 2 espelhos. A gente pega os 2 espelhos e vai diminuindo o ângulo pra ver. Para finalizar, vou falar um pouquinho sobre os exemplos do nosso cotidiano, que praticamente são os... Eu não vou falar mais sobre os espelhos em si, vou falar onde os espelhos são utilizados, que são praticamente em câmeras, em telescópios, que principalmente em telescópios, que a gente conseguiu avançar tecnologicamente, podemos dizer, porque com os telescópios a gente conseguiu observar muito mais a nossa Terra, nossos planetas, e fez com que a gente compreendesse mais o nosso universo que a gente vive. E também com isso a gente pode
certas teorias foram confirmadas pela utilização dessa tecnologia. Então, foi um avanço muito relativo, podemos dizer assim, sobre isso. Então, pessoal, seja só isso. Muito obrigado por assistir a aula.